Então, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui, tá? Também com um assunto bem curioso, uma pergunta, né? Um tanto quanto interessante, né? Que nós temos que refletir um pouquinho também. Vocês vão gostar da pergunta. Eu não sei se a pessoa que escreveu, né, que fez a pergunta é um protestante, evangélico, o que seja, ele é alguma linhagem protestante aí, ou evangelical, ou se é católico romano, eu não sei. Mas eu achei a pergunta interessante, né? Então vale a pena pensar um pouquinho. Vamos pro vídeo então, tá? Muito bem, pessoal, né? Para quem ainda não adquiriu a coleção da Graaf Editora sobre o Grande Sínodo de Dort, onde você vai encontrar ali, né, os cânones de Dort, também o primeiro comentário da língua portuguesa dos cânones de Dort e 2 volumes da história, né? História e pré-história de Dort. Vale a pena demais. Você precisa desses livros para se aprofundar, né, e entender bem o contexto do Grande Sínodo de Dort, tá? E também sua teologia, obviamente. Vamos para aqui para a pergunta, né? O Lucas Oliveira, muito obrigado, Lucas, por sua pergunta, tá? Foi no vídeo que eu fiz aqui sobre meus medos com relação ao crescimento do monegismo no Brasil, né? Ele falou bem assim, olha, como o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo, supostamente elege determinadas pessoas, supostamente, não, não tem negócio de supostamente, a eleição é uma doutrina bíblica mesmo, né? Quer queira ou não. Mas acaba guiando elas para igrejas diferentes. Isso não faz o menor sentido, né? Hum. Talvez não faça sentido na sua maneira de pensar, né? Mas vamos lá. Se Deus convence o pecador e exerce uma graça irresistível, todos os eleitos deveriam ser arrastados para a mesma igreja. Então, você tem uma lógica própria, né? E você se apega à sua própria lógica, ok? A predestinação não faz sentido, ou na verdade, só faz sentido na Igreja Católica, pois ali existe o princípio de que a Igreja é a barca de Pedro, o único transporte que Jesus instituiu para a salvação. Então, os eleitos serão atraídos e arrastados para dentro da Igreja Católica, né? Então, essa sua lógica, né, leva em consideração que igrejas diferentes são realmente igrejas diferentes, né? E não é uma coisa tão simples de entender, não, tá? De definir assim, certo? Por exemplo, como um cristão reformado, eu confesso que só existe uma igreja, tá? Então eu subscrevo, né, os 3 credos antigos da igreja, né? Por exemplo, o credo apostólico, né? Nós confessamos, né? Nós cremos numa santa igreja, né? A Santa Igreja Católica ou a Santa Igreja Universal de Cristo, né? Uma igreja una, né? Católica e apostólica. Então nós confessamos que é uma só igreja. Uma só igreja. Não existe mais de uma igreja. Certo? Não existem igrejas diferentes no sentido de a igreja. Não tem. É uma igreja só. Que só tem uma igreja. Agora, existem tradições cristãs diferentes. Então, uma coisa é você pensar na igreja de Cristo, no povo de Deus, na totalidade dos eleitos. E outra coisa bem diferente é você analisar a expressão histórica da igreja, que pode ser diferente, tá? Então não é a mesma coisa. No sentido de que, quando eu falo da igreja, é a igreja de Cristo em sua totalidade, né? Na Confissão Belga, por exemplo, nós assumimos isso. Nós temos numa só igreja, certo? É o número total dos eleitos, né? Então, essa é a igreja de Cristo. Mas, quando pensamos na igreja, pensamos também na manifestação histórica, que é o cristianismo. E o cristianismo, ele é multifacetado, né? O cristianismo, na expressão histórica, não é, daqueles que faziam parte da igreja, não é, em expandir, em espalhar o evangelho, então, no espalhar do evangelho, no espalhar da boa mensagem de Cristo, a igreja, não é, as igrejas locais, digamos assim, né, que tinham a mesma doutrina, foram ganhando características um pouco diferentes. Então, quando você pensa em manifestação histórica, há distinções de tradições. E no caso hoje, né, de denominações. Mas isso não significa dizer que são outras igrejas, como se fosse a ideia de que não é a igreja de Cristo. Entendeu? Quem pensa assim, que logicamente, né, o católico romano entende
que quando se fala de uma igreja, ele se refere à Igreja Católica Romana, né, Apostólica Romana. Quando nós reformados falamos de uma igreja, nós não confinamos essa única igreja em uma instituição histórica. Então, quando eu penso em uma só igreja, eu não estou pensando na Igreja Reformada, entendeu? A Igreja Reformada, embora eu a defenda, ou defenda a tradição reformada como sendo a melhor expressão, digamos assim, da doutrina, né, do Evangelho, a melhor expressão para mim da organização da igreja em si, essa é a minha convicção, certo? Se eu entendo que a tradição reformada é a melhor tradição, significa dizer que as demais tradições não são as melhores, obviamente. E eu penso que quem faz parte de outras tradições pensa a mesma coisa sobre a sua própria tradição, não é? E, inclusive, que a reformada não é a melhor, né? Então, o luterano é luterano convicto, o anglicano é anglicano convicto, e assim por diante, né? Então, é assim que funciona. Entende? Então, quando eu falo uma só igreja, eu não estou me referindo à manifestação histórica, porque a manifestação histórica, não é, ela tem distinções, isso é óbvio, são tradições cristãs diferentes, que estão em debate já de muito, né, desde o começo, certo? Então, nesse sentido, quando fazemos essa distinção, eu não tenho problema, né, em entender que, olha, Deus está chamando os seus eleitos para a sua igreja. Agora, como isso vai acontecer, não é, no tempo, como é que Deus vai chamar, as circunstâncias, eu não tenho controle. Eu não tenho que limitar a minha mente em que, não, necessariamente Deus sempre chamará os seus eleitos para uma igreja reformada. Eu não penso desse jeito, né? Porque senão a igreja de Cristo seria muito pequena. Entenda, se eu fosse entender dessa maneira, dessa lógica que você colocou, né, que seria como a lógica do catolicismo romano, que os eleitos de Deus providenciaria necessariamente e infalivelmente que todos fossem para uma só igreja ou tradição cristã, então todos os eleitos de Deus, todos os salvos estariam dentro de uma igreja reformada. E nós nunca afirmamos, nem tampouco afirmaremos isso. Isso não é o que nós pregamos, não é o que nós ensinamos, não são as nossas doutrinas oficiais. Isso não tem nada a ver com a fé reformada. Deus chama os seus eleitos, não é? Em contexto que nós não temos controle. E eu não vou ficar investigando, entende? Não me cabe fazer isso aí. Não me cabe, eu não sei. Eu não sei, entendeu? Então, uma coisa são as tradições cristãs, não é, que tem suas distinções teológicas. Mas uma coisa bem diferente é pensarmos na Igreja de Cristo, né? Aí, eu não tenho como julgar quem está numa outra denominação se a pessoa é uma crente genuína ou não, um eleito de Deus ou não. Deus é quem sabe, não sou eu. Então, não vou ficar me preocupando com isso, né? Imaginando que, por uma lógica que eu criei, copiando a lógica da Igreja Católica Romana, todo mundo tem que estar aqui. Não, não existe isso, né? Não existe isso. Nós pregamos o Evangelho, né? Por exemplo, eu mesmo não faço proselitismo, né? Vou até explicar para vocês como é que é a minha relação com pessoas de outra igreja, né? Eu já falei isso algumas vezes, mas parece que tem assuntos que eu vou ter que ficar repetindo para sempre, porque sempre haverá perguntas, questionamentos aqui no YouTube de pessoas que não entendem, né? Tem gente que é muito partidária no sentido de que, por exemplo, 880, 880, e não é assim, tá? Não é assim que a banda toca. Então, minha relação com membros de outras denominações, tá? Então, de maneira geral, julgando historicamente falando, né, como manifestações de denominações ou tradições cristãs, eu vou dizer, certas denominações, certo? Elas são seitas, né? Porque elas não têm fundamentação histórica, elas não vieram da Grande Reforma, por exemplo, não estão ligadas historicamente com igrejas, né, antigas, só são denominações que surgiram do nada, né? Isso acontece no nosso contexto, tá, gente? Isso acontece mesmo. Quando eu falo isso, né, eu não estou julgando igrejas que já são tradicionais, não. Tô falando que tem muitas denominações hoje que surgem do nada. Do nada, tá? Pessoas se autodenominam pastores, por exemplo. Não existe uma ordem. Isso é estranho. Então eu vou ver como seita isso aí. Mas, ainda que eu veja como seita, eu não estou... Jamais vou dizer que pessoas que congregam ali não são crentes genuínos, não foram eleitos por Deus. Porque eu não conheço aquele contexto e muito menos as pessoas. Então como é que eu vou julgar? Não tem como. Então eu posso crer realmente que há eleito de Deus ali dentro, né? Assim como eu creio que há eleito de Deus nessas denominações evangelicais, há eleito de Deus, não não só no protestantismo, mas também no catolicismo romano, na ortodoxia, no sentido das igrejas ortodoxas orientais, por exemplo. Eu creio que há eleito em todo canto, né? Como é que Deus vai administrar, como é que o pastor vai conduzir suas ovelhas? Isso não cabe a mim, entendeu? Não cabe a mim. Eu não vou ficar usando uma lógica de que necessariamente tem que vir para cá, de jeito nenhum.
Tá? Então, a minha relação com pessoas de outras denominações é sempre de respeito nesse sentido. Aqui no canal, eu respondo a perguntas, eu faço aulas, eu explico a doutrina. Tem gente que está na internet, não é o seu caso, não tem nada a ver com você, estou falando no geral agora, que não consegue lidar com o contraditório, no sentido de que, entende? Por exemplo, eu vou dar um exemplo do que tem sido muito criticado, né, ou está em alta hoje, infelizmente, que é a questão de negócio de debate de arminianismo e calvinismo, né? Eu estou dando respostas, certo? Mas para mim, arminianismo é uma questão vencida, tá? Por quê? Porque arminianismo é uma soteriologia, não é uma igreja. Não era uma igreja arminiana debatendo contra uma igreja reformada. Não existe isso. Os que são chamados historicamente de arminianos eram membros das igrejas reformadas. Tá? Esse foi um problema interno aqui. E foi resolvido lá, naqueles moldes. Então, ó, acabou. Hoje é outra questão, tá? Por isso que eu não sou muito fã de debate por causa disso, né? Porque não tem esse propósito. Não faz sentido pra mim isso aí. Mas tudo bem. Então eu apenas explico. Mas as pessoas não entendem isso aí. Não entendem de jeito nenhum. Então, sempre que tem que estar explicando que eu não estou julgando indivíduos, que eu não estou de forma nenhuma. Eu só estou falando de ideia, de doutrina, estou ensinando, estou respondendo perguntas, e muitas pessoas não conseguem lidar com isso. Certo? Então, eu não vou julgar pessoas de outras denominações. Então, minha relação com pessoas de outras denominações é assim, né? Onde eu moro, por exemplo, no bairro, as pessoas tem várias. Ó, aqui no bairro só tem uma igreja presbiteriana, eu não conheço ninguém de lá, né? Fica no bairro, mas o bairro é um pouco grande, então tá mais distante. Tem a nossa congregação reformada aqui, a única reformada aqui, a única no nosso bairro, e todo o resto não é formado de igrejas pentecostais. Mesmo com o nome de batistas, mas são batistas renovadas, né? Nesse sentido, nessa lógica aí. Acho que só tem uma batista tradicional. Então, veja, toda vez que eu vou, eu passo lá na rua, vou à igreja, vou para a igreja, né, para os cultos e tudo mais, eu sempre trombo com pessoas de outras denominações, não é? Pentecostais e etc. E estou passando ali e essas pessoas sabem que eu sou pastor. E elas falam comigo e eu, honestamente, sem hipocrisia, as trato como irmãos. Para algumas pessoas que vão estar ouvindo o que eu tô falando agora, vai ser um absurdo. Nossa, como é que pode? O senhor é um reformado, o senhor é um calvinista, ter defendido que o arminianismo é uma heresia, etc. Sim, né? A doutrina arminiana, para mim, é uma heresia, tá? Só que isso não me dá direito, certo? De julgar indivíduos que eu não conheço. Então, se a pessoa não chega a mim e fala bem assim, pastor, para é o seguinte, eu sei o que é a doutrina reformada de vocês aí, sei o que é esse negócio de calvinismo e arminianismo, e para mim é o seguinte, Cristo morreu por todo mundo e ainda assim pessoas vão para o inferno, mesmo que ele tenha expiado o pecado de todos. Não é? Então, para mim, a eleição, né, é baseada em fé prevista, ou seja, Deus viu alguma coisa no homem, né, para julgá-lo digno de ser eleito, a salvação se perde, esse tipo de coisa. Né? Então, o homem é depravado, mas nem tanto, né? O homem não está morto assim dessa forma, porque tem níveis de arminianismo que nós sabemos, né? É uma bagunça no meio evangélico, é uma bagunça, você não sabe nem o que é. Então, se a pessoa não chega até mim e diz uma coisa dessas, né? Se a pessoa chegar pra mim e falar isso aí, então na hora, eu falo assim, irmão, olha, irmão não, né? Irmão não, que mano é irmão. Se a pessoa chegar pra mim nesse sentido e falar bem assim, que crê nessas coisas que eu acabei de falar, não é? Eu vou dizer pra ela, arrependei-vos e crede no evangelho. Eu vou evangelizar a pessoa. Mas se não é o caso, são as pessoas me vendo na rua, graça e paz, pastor Ademir, eu vou responder igual, com sinceridade. Graça e paz, meu irmão, tudo bem? Deus abençoe. Vai ser desse jeito. Eu sempre tratei todo mundo assim. Mas parece que aqui no nosso contexto você não sabe distinguir o que é alguém explicar a doutrina da própria igreja, não é? Das pessoas, de julgar as pessoas. Eu não estou julgando indivíduos, pessoas, não estou fazendo isso. Né? Mas parece que esse espírito de briga brasileiro, que o povo para gostar de confusão. Você não pode opinar em nada, você não pode expressar o que você pensa, porque você vai arrumar confusão com alguém. Eu não tô nem aí, né? Eu continuo fazendo meu trabalho aqui no canal. Quem achar bom, curta e compartilha. Quem achar ruim, tchau, filho. Não tem que ficar aqui, não. Entendeu? Então, assim, é complicado, né? Como é que funcionam as coisas. E tem gente que ainda vai achar que se eu falo a minha fala agora, poxa, é incoerente.
É incoerente, porque como é que pode? O senhor está dizendo que é uma heresia? Certo, filho, eu estou dizendo que é heresia. Mas quem disse que eu sou o condenador do futuro? Quem foi que disse que eu fui colocado por Deus para poder mandar ninguém para o inferno? Eu não sou ninguém, não. Eu sou só um homem explicando a minha tradição cristã. O que eu creio. Eu posso? É possível fazer isso? Porque é complicado, né? O pessoal aqui é briguento, tá? Briguento mesmo. Mas eu cheguei nesse ponto aqui para demonstrar, né? Que essas distinções de tradição nesse sentido, elas são sérias, né? Elas devem ser abordadas. Eu tenho procurado fazer aqui com a minha própria tradição. Quando eu falo de outras, é muito mais respondendo a questionamentos, a comentários aqui, não uma atitude minha gratuita. Eu vou falar sobre. Não tem nenhum vídeo meu, tipo, a live especial hoje, ou luteranismo. Eu não tenho, digamos assim, calibre, eu não tenho conhecimento suficiente, eu não faço parte da tradição luterana, eu desconheço muita coisa. O que se diz do luteranismo não é diverso, porque tem autores que são luteranos, tem autores que não são luteranos, entende? Às vezes a gente tem acesso mais a autores de outra tradição, que estão falando de outra, né? De uma tradição específica falando de outra tradição, né? Sempre vai ter alguma coisa que não corresponde bem exatamente àquilo. A pessoa da tradição é que vai entender melhor. Então eu não vou fazer um vídeo assim. Não vou fazer um vídeo sobre anglicanismo. Já me pediram, por exemplo, vídeos sobre os congregacionais, né? Eu tenho até vontade de fazer, mas, sinceramente, eu prefiro muito mais que sei lá, que um pastor congregacional fale da tradição congregacional, certo? Até quando para falar de presbiterianismo, eu não fico falando de presbiterianismo aqui, né? Eu já falei coisas no sentido de comparação porque fizeram perguntas, mas você não vai encontrar nenhuma live minha, nenhum vídeo, conheça agora a igreja presbiteriana. Eu não vou fazer isso porque eu não sou presbiteriano. Eu sou reformado, né? Tradição continental, holandesa. Então eu vou falar sobre essa igreja, né? Essa tradição cristã, certo? Reformada. E até mesmo aqui vocês notam, né, que quando o assunto tem a ver com ah, os- o presbiterianismo, né, vocês vão notar aqui que tem lives no canal que eu chamei pastores presbiterianos. Por causa disso, né? Por causa disso, certo? Então, voltando à questão aqui, a loja que o rapazinho fez aqui, né, o Lucas Oliveira, não coloca essa lógica, não é, de entender a igreja como igrejas, né, no sentido de que são igrejas diferentes, que só tem uma igreja só, né? Cristo só tem uma igreja. As tradições, elas não são fortes o suficiente para separar a igreja de Cristo, tá? Então, como um cristão reformado, eu vou confessar sempre que Cristo tem uma igreja e ele mantém essa igreja unida. Ainda que, a nível de tradições cristãs e de divergências humanas, que são de origem humana, não consigamos quebrar os muros. Temos que manter algumas cerquinhas erguidas ainda, por conta de convicção de fé. Mas não é o suficiente para separar a igreja, tá? Então eu não tenho esse negócio de que, não, irmãos, fora da Santa Igreja Reformada não há salvação. Não rola isso, né? E nem tampouco pensar que seria uma questão lógica que o Deus que elegeu, ele providencie e, como você fala, arraste todos os eleitos para uma igreja só, né? Mas ele está fazendo isso nesse sentido, não de arrastar, né? Ele está guiando os seus eleitos para uma igreja só, porque só é uma igreja, né? Não confunda, então, a igreja de Cristo com tradições cristãs, certo? É bom entender isso aí, ok? Quem entende que uma coisa é a mesma coisa que a outra, né? Quem entende que igreja visível é o mesmo que invisível e não faz distinção da igreja de Cristo para as tradições das denominações, é aquele que pensa como um católico romano, que entende necessariamente que eles lá, né, a igreja católica romana, aquela estrutura histórica, aquela é a igreja de Cristo, o que para nós é um completo absurdo, não faz o menor sentido. Isso não faz sentido para nós, tá bom? Então é assim, beleza? Meus irmãos, muito obrigado. Mais uma vez para vocês. Adquiram os livros da Graph, né? E inclusive, para quem quer aprender mais sobre teologia reformada, eu recomendo. Eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, mas eu recomendo. Eu vou deixar os links na descrição, tá? Vou deixar os links dos livros na descrição que eu vou indicar aqui para vocês sobre livros para que vocês. Livros que vão introduzir vocês à tradição reformada, digamos assim. Então, eu vou indicar, por exemplo, a Confissão Belga, no caso, o comentário da Confissão Belga, o comentário do Catecismo de Heidelberg, o comentário dos Cânones de Dort, também, né, a introdução ao Catecismo de Heidelberg, um livro muito bom mesmo, certo? E também dois livrinhos, né,
dois em um no caso, né? Tem um livrinho, O Herege Glorioso, que é a história de Guido de Bré, e também Três Homens Chegaram a Heidelberg. São livros excepcionais para vocês entenderem um pouco da tradição continental, né? A tradição mais holandesa, digamos assim, certo? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Henrique, e aí, você gostou do vídeo? Se você gostou, então deixa o seu joinha. Também deixa um comentário porque é muito importante para dar aquele feedback também no vídeo e compartilha com todo mundo que vocês conhecem em suas redes sociais. Aproveita e dá uma passadinha na aba Playlists e aproveite todos os cursos que temos aqui no canal. Ah, e é claro, se você deseja também cooperar com o canal, você pode se tornar um patrocinador. Tá aqui o QR Code e também a chave Pix. Fique à vontade para contribuir com a quantidade que você quiser. Tudo isso ajuda o canal, me ajuda a comprar também literatura, para produzir mais conteúdos para vocês. Ah, já aproveita e assiste aqui o outro vídeo. Combinado? É isso aí.